Olá, mulher independente e amigos deste canal. Neste canal eu falo sobre independência financeira, ajudo você a organizar a sua vida financeira, falo sobre investimentos para iniciantes. Também mostro um pouco da minha rotina e no vídeo de hoje eu vou contar a história de uma amiga que tive há alguns anos atrás. Bom, eu estou cheia de coisas para fazer hoje e como eu não posso ficar aqui gravando o vídeo, eu te convido a ir ao mercado comigo e enquanto isso eu vou te contando a história, ok? Toda vez que eu me lembro de uma história bizarra, eu tenho vontade de compartilhar com vocês, porque eu não sou obrigada a saber sozinha todas as coisas. Então, enquanto vamos ao mercado, eu vou te contando a história. Foi assim que conheci a Mariana. Eu e algumas amigas combinamos encontros semanais, ora na casa de uma, ora na casa da outra, e foi assim que a conheci, num dos piores momentos da sua vida. Ela tinha um semblante muito triste e era bonita, mas sempre mal arrumada. Era trabalhadeira e tinha 3 filhas. A filha mais velha, de 10 anos, era fruto de um relacionamento com um homem que vivia à margem da lei. Ou seja, não quero usar palavras piores, mas vocês me entendem, né? Também ele não durou muito tempo. Os caminhos, que ele escolheu o levaram a um destino trágico. E como se diz, ele partiu desta para melhor, pelos próprios amigos. E deixou ela sozinha para criar as filhas. Mas a solidão não durou muito tempo. Logo, um novo amor apareceu na vida da Mariana. Ou o que ela acreditava que era um novo amor, né? As outras 2 filhas, uma de 4 e uma de 1 ano, eram filhas deste atual companheiro em que ela estava no momento. E ele estava preso por práticas ilícitas, digamos assim. Eram tantas as acusações a ele que eu nem sei de tudo o que se tratava. Então, quando eu o conheci, tinha poucos dias que ele tinha sido preso. E o motivo era que ele usava tornozeleira eletrônica e não havia cumprido o horário de chegar em casa. Parecia um motivo bobo, né? Eu pensei. Mas então por que ele usava uma tornozeleira? Isso ela não me explicou direito. Mas enfim, era uma amiga que estava ali no meio das outras, que eu estava ali conhecendo, então eu não ia ficar perguntando demais, não é mesmo? Enfim, a Mariana era muito carismática e boa mãe, se mostrava tão apaixonada por ele, tão entregue, esta é a palavra. Ela acreditava que o amor era capaz de transformar até as almas mais perdidas. E talvez fosse esse desejo de mudança, essa fé no impossível, que a fez se envolver com homens que traziam mais dor do que felicidade. Apenas com 20 e poucos anos, ela já carregava marcas profundas desta vida. Ele, que não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas como o primeiro também tinha um histórico que faria qualquer pessoa sensata correr. Mas a Mariana não era qualquer pessoa. Ela enxergava nele um homem ferido, alguém que precisava apenas de uma chance, de amor, de cuidado. E foi exatamente isso que ela fez. Cuidou dele, protegeu, defendeu de todos que diziam que ele não prestava. Era como se o mundo estivesse contra o pobre coitado, o amor da vida dela. O relacionamento foi intenso desde o começo, mas um dia, quando ela menos esperava, quando tudo parecia tão bem, ela teve uma surpresa. Ele foi preso. Então a notícia veio para ela como um soco no estômago. Sabia que ele não era santo, sabia dos riscos, mas nunca estava preparada para a dor da realidade, né? A família dele se afastou, como se ele fosse um peso indesejado. A mãe não estava nem aí. Mas ela fez o oposto. Moveu céus e terras para ajudá-lo. Arranjou advogado, enfrentou burocracias, visitava ele na cadeia todas as semanas, gastava o que tinha e o que não tinha
pois pegava 2 ou 3 ônibus para chegar onde ele estava e nunca reclamava do tempo de espera, nunca deixava que ele se sentisse esquecido. Os olhos dela brilhavam de esperança, como se aquele amor fosse mais forte que qualquer cela, que qualquer sentença, que qualquer cadeia. Bom, no nosso grupo de amigas, onde eram uma por todas e todas por uma, ela chorava, comovia a todas e orávamos por ele. Penso que tanto que oramos, que tanto que clamamos a Deus, que comovemos o coração de Deus, pois ele teve uma segunda chance na vida. Depois de muita luta, ele foi solto. A vida voltou a parecer normal. Ela muito feliz e realizada, mas apenas por alguns dias, pois como um ciclo inevitável, o erro se repetiu. Mais uma vez ele foi levado e mais uma vez ela se viu sozinha, dividida entre o amor e a realidade cruel. Nesse tempo, eu havia me afastado do grupo de amigas, mas ficava sabendo das notícias. Não só eu, mas parece que aqueles acontecimentos deram uma canseira em todo mundo que o grupo se desfez. A única amiga que restou do lado de Mariana me dava notícias. E por fim, aquela amiga também se afastou dela e eu fiquei sem saber. O tempo passou. E por muitas vezes eu pensava por onde anda Mariana e o que aconteceu. Até quando ela aguentaria? Até quando insistiria em salvar alguém que não queria ser salvo? Bom, eu tinha meus afazeres, que eram muitos, e por isso eu não fui procurar saber. A última notícia em que tive de Mariana é que a sua casa havia pegado fogo, que ela havia se mudado, não sei para onde. Mas, por fim, a vida dá voltas e nos traz surpresas. E um dia, cerca de 4 anos depois, uma surpresa me aconteceu. Eu encontrei Mariana numa festinha de conhecidos. Parecia outra pessoa, alegre, sorridente, bem arrumada, cheia de autoconfiança. Mas um dia, cerca de 4 anos depois, uma surpresa me aconteceu. Encontrei Mariana numa festinha de conhecidos. Parecia outra pessoa, alegre, sorridente, bem arrumada, cheia de autoconfiança. Afinal, o que teria acontecido? Pois na primeira oportunidade me sentei ao lado dela. Claro que a elogiei, pois era tão evidente a mudança que não tinha como ficar calada. E perguntei o que havia acontecido depois daquilo tudo e o que a transformara naquela mulher que eu estava vendo diante de mim. Ela disse que depois de tantas noites em claro, tantas lágrimas derramadas e tantas promessas quebradas, percebeu que estava lutando por alguém que nunca lutaria por ela. E um dia, ao se olhar no espelho, viu não uma mulher forte e sonhadora que um dia foi, mas alguém que se perdeu tentando salvar quem não queria ser salvo. Foi naquele momento que tomou a decisão mais difícil e libertadora da sua vida. Escolheu a si mesma. Ela aprendeu que o amor não deve ser sinônimo de dor, que ninguém pode carregar o peso da mudança de outra pessoa. E, acima de tudo, entendeu que sua vida era valiosa demais para ser desperdiçada, esperando por alguém que sempre escolhia os mesmos erros. Então juntou a sua coragem, ergueu sua cabeça e decidiu recomeçar. A partir daquele dia, cada passo foi para longe da dor e mais perto da mulher que nasceu para ser. E agora, diante de mim, eu via essa mulher, inteira, radiante, dona do próprio destino, e entendi que, às vezes, o maior ato de amor que podemos ter é por nós mesmas. Ah, esqueci de dizer que ela estava acompanhada das filhas que pareciam crianças bem saudáveis e felizes. No momento de ir embora, saímos juntas e mais uma vez me surpreendi ao vê-la entrar no seu carro com suas filhas e sair dirigindo com toda a confiança. Fiquei ali pensando, como a vida dá voltas. A moral da história, do meu ponto de vista, é clara. Ninguém pode salvar alguém que não quer ser salvo.
Quantas vezes vemos mulheres incríveis, cheias de força e coração, se entregando completamente a relacionamentos que a destroem, acreditando que o amor pode mudar uma pessoa que na verdade não quer mudar? Mas a verdade é que por mais que a gente ame, cuide, lute e se dedique, cada um é responsável pelas próprias escolhas. O que essa história ensina é que o verdadeiro amor começa dentro de nós mesmas. Não adianta gastar toda a nossa energia tentando consertar alguém enquanto nos destruímos nesse processo. A maior prova de amor que podemos dar a nós mesmas é reconhecer quando é hora de parar, de soltar e de seguir em frente. E foi isso que a Mariana fez. Ela finalmente percebeu que merecia mais do que migalhas de um amor doentio. Escolheu recomeçar, escolheu se valorizar e no final encontrou algo muito mais importante do que qualquer relacionamento. Encontrou a si mesma. Então, se tem algo que eu quero que você leve dessa história é: nunca se esqueça do seu valor. O amor não deve ser um peso, não deve aprisionar, não deve te fazer sentir menos. O amor de verdade fortalece, impulsiona, te faz crescer. E se ele faz o contrário, talvez seja a hora de escolher a pessoa mais importante da sua vida, você mesma. Se você gostou desta história, dá um like aqui. E se você quiser que eu traga mais histórias reais, comente aqui, eu quero. Assim, na próxima semana, podemos ter mais história das pessoas que conheci. E no mais, até mais.